demonstra quando ele tá fudido e ele dá meio que a cara tapa. A gente vê, pô, eu tô mal, tal, tal, tal. O E essa, problema é que... Pode falar. Eu entendo o que tu falou, mas aí eu lembro de quando o Jean tava cercado pelos amigos, ele tava passando por uma situação meio merda, que o Ian estava atacando ele, e do nada ele larga todo mundo pra ir lá pro Yannis, tá ligado? Então não é uma... Mas eu acho, Isa, que isso tem a ver muito com o fato dele não querer o hate de ninguém, entendeu? Porque assim, se ele viu que ele poderia consertar uma treta que estava ficando fora do controle com o Yannis, ele poderia resolver, ele acaba cedendo, entendeu? Às vezes ele pode ter pensado o quê? Ah, cara, ó, gente, eu sei que vocês vão ficar putos, mas eu vou lá me Ele queria paz resolver. ali. Ele queria paz. Eu acho que sim, cara. Eu prefiro pensar que sim, porque eu acho assim, pelo tipo de pessoa que ele é, tal, que me parece, não o conheço pessoalmente, obviamente, mas ele parece que ser uma pessoa que, obviamente, ele erra. Como ele acaba sendo um pouquinho manipulado, a gente não pode também deixar de apontar que ele vacilou em alguns aspectos, tá ligado? Como todo mundo. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é a gente entender um pouco assim. Cara, ele tá errado em querer ficar de boa com todo mundo? Eu acho que não, acho que ele tá certo. O problema é os meios que ele tá fazendo para alcançar isso. A partir do momento que você utiliza esses meios que podem parecer que você está tentando manipular alguém, que você está tentando forjar provas, a partir do momento que você utiliza isso, você desqualifica você mesmo, entendeu? Então, ele começou a ser muito e muito questionado exatamente por conta dessas atitudes. Talvez ele não soube agir da maneira correta, então a gente sabe que ele errou, mas eu acho que no conjunto geral, ele é uma das pessoas que também errou nesse meio, entendeu? Não tem santo, esse é o ponto. Igual eu coloquei nessa questão da insegurança mesmo, tipo, ele provavelmente tem algum problema muito grande com insegurança, e isso daí, tipo, junto com ansiedade e várias outras questões psicológicas, sei lá, estourou na cabeça dele, e ele falou, mano, eu tenho que arrumar um jeito de consertar toda essa parada, e, tipo, na hora que foi tentar, ele acabou, tipo, piorando as coisas de alguma forma, sabe? Sim, Moni, quer falar alguma coisa? Sim, sim. Eu não sei quantos de vocês estavam na live da Bianquinha. Alguns só. Pois é. Eu só queria dizer assim que, bom, eu nunca gostei do Jean desde o começo. Ao contrário do que o Ian, que toda vez que vê o meu nome fica tiltado, eu não deixei de ser fã do Yanni do nada, teve um motivo. O Jean, ele não é essa pessoa bobinha, incapaz, coitadinha, como vocês estão pintando dele. Ele fez muitas merdas ruins. Pra ser mais exato, acho que ninguém, desculpa cortar, mas ninguém tá pintando o Jean como se fosse bonzinho. Pelo contrário, a gente tá falando, deixando bem claro que existem pessoas boas que fazem coisas ruins, existem pessoas ruins que fazem coisas boas. Não é 100%, mas em momento algum a gente tá sequer cogitando do Jean ser 100% certo ou 100% bonzinho. Pelo contrário, acho mais fácil a gente, de repente, acabar metendo malho nas atitudes do Jean do que agir como se ele fosse uma pessoa pura e inocente. Então, eu agradeço o esclarecimento, que eu só queria reforçar isso, tá? Eu tenho uma tu tava na live da Bianca. Assim, Momi, talvez o que acontece? A minha fala talvez tenha ficado esquisita. Eu tô tentando ali imaginar o porquê que ele não vem a público e fala, entendeu? Não tô dizendo que ele não tá errado nessa história ou que ele nunca errou nessa história. Ele errou em vários momentos, a gente pode linkar vários aqui, tá? Não é isso. E eu acho que esse é o meu principal problema na internet, porque geralmente quando eu digito alguma coisa, e eu fui malhada, inclusive, em alguns comentários, por fazer esse tipo de comentário que ele parece meio neutro e que as pessoas tendem a achar que eu estou do lado ou que eu estou passando pano. Não é que eu tô passando pano, mas é que eu tô analisando, às vezes, outro aspecto da treta, que é no caso, por que o fulano não vem a público? Na minha percepção, ele não vem a público porque, aparentemente, pelas características que ele tá mostrando pra gente com relação a essa treta, não é dele chegar sozinho, e ele meio que acabou com todas as amizades dele depois desse exposed do Stott, né? E fazer as coisas sozinho. Ele, pelo menos, pra mim, ele não consegue, não faz o perfil. Era só isso mesmo, assim, mas eu não tô defendendo ninguém, não, tá? Homem, eu tenho uma dúvida. Puta merda. Homem, eu tenho uma dúvida. Tu tava na live da Bianquinha? Bem, ela se mutou, mas se eu não me engano, ela chegou a tentar entrar em Bianquinha ou coisa do tipo. Não, eu não tentei. Eu estava na live da Bianquinha e eu falei, você quer ouvir os argumentos? Porque ela ficou muito pistolinha, porque eu falei que o vídeo da Yasmin não era passando pano pro Haluca. Eu gosto assim entendeu? O vídeo da... Sabe por que eu te perguntei isso? É porque o perfil que a Bianquinha mostra lá é um outro perfil. É o meu perfil. É o meu perfil. Eu tenho 2 perfis. É meu. Ah, tá. Você tá ouvindo, tá? Sim. Eu reconheci ela assim que ela subiu. Rapidinho, gente, tá dando retorno em alguém. Tenta deixar mutado só por segurança. A Momi, ela é a menina que doou lá pra Bianquinha? Sim, sou eu. Ah, tá. Momi, você é fã do Haluca? Não, cara, vou contar como é que eu entrei nessa treta. Eu entrei nessa treta por causa de um amigo meu. Eu não conhecia absolutamente ninguém.
Se eu fosse, tipo, apostar um cavalo nessa porra toda, eu não apostaria em absolutamente ninguém. A única coisa que eu achava desde o início, e eu ainda tenho que uma visão, ainda que eu saiba que o Haluka é um mau caráter, é uma pessoa má, ruim, é que, assim, todo mundo era amigo, todo mundo era conivente com as merdas dele, e agora todo mundo tá querendo ser o bastião da moralidade, e tá todo mundo querendo atacar em cima dele. Esse é o meu ponto, eu não sou fã do Haluka. Eu acho assim, ele fez essas merdas, vai ter a consequência, ele vai ter que acabar com elas. Se ele tá inventando essa história toda do Yanni aí, e for provado que for mentira, ele vai ter que acabar com isso. Mas, bom, eu assisti os vídeos da Yasmin, eu até fiz o vídeo, ela comentou. Eu sei. Alexia, vamos lá. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que já que eu tô conversando com você, eu acho que por uma questão de ser adulto, eu preciso pedir desculpas pra você, porque eu já comentei no seu canal, a gente até se xingou de mau caráter. Então, eu primeiro peço desculpas a você, porque eu acho que as coisas escalaram num nível que eu não preciso ficar ofendendo as pessoas para poder passar o meu argumento, tá? Segundo ponto, eu também assisti os vídeos da Yasmin, a Yasmin nunca passou pano pro Haluka, ela simplesmente colocou. Vocês estão colocando o Haluka como se fosse, sei lá, o Satanás, o Judas, na época de Páscoa ou de Corpus Christi, quando na verdade todo mundo que está envolvido nisso daqui não tá certo. Foi esse o ponto que ela fez. O segundo vídeo que ela fez dela foi justamente para mostrar o que o Jean fez por debaixo dos panos, no que ele chegou para ele poder expor a Thaís. Eu vejo todo o comentário, e eu vejo todo quanto é tipo de comentário que vocês fazem contra a Thaís por causa de uma atitude que ela fez com o ex-namorado dela. Tem coisa que ninguém aqui sabe, ninguém vai saber porque a Thaís é uma pessoa privada, tá? Eu estou falando essas coisas porque ela é minha amiga, tá? Eu sei o que aconteceu, é por isso que eu tenho raiva do Yanni, eu tenho raiva das coisas que ele tem feito, e eu acho um absurdo essa moralidade toda das pessoas ficarem por uma coisa que ela agiu com o ex-namorado. Ela não expôs conversa pública, ela não quis botar um hate nem perseguição. Não, então, aqui... Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Rick, quando tu não estiver falando, tu se muta porque eu tô ouvindo o retorno. Todo mundo até. Muda o microfone, porque senão vai retorno. Momi, eu vou ser bem franca, tá? Eu não acho que eu acho que todo mundo tá errado nessa história, inclusive a Thaís. Apesar que eu falei bem pouco sobre ela nos meus vídeos. Eu tenho bastante vídeo, mas falei pouco sobre ela. Na questão da Yasmin, pra mim, ela passou pano, sim. Porque quando ela fala do Jean, os vídeos que ela fala do Jean, ela faz ponto a ponto. Quando ela vai falar da Haluka, nos vídeos que ela fez falando da Haluka, ela só pontuava. Ela dizia assim, olha, ela contava a história. Ela não dá. Quando ela dá mas gente, pelo amor de Deus. Gente, só tô ouvindo. Desculpa, Alexia, mas assim, ela simplesmente postou uma coisa, todo mundo já tava cagando no Haluka, porque ela ia pegar e mostrar aquilo que todo mundo já tava falando. Ela não, tirou de contexto, ela desmentiu, ela simplesmente falou, beleza. Calma, gente. Eu tô calma, gente. Eu tô calma. Não, eu tô falando pra ficar calma pra gente poder ouvir. Alex, continua. Seu pensamento pra mim responder também. E pra mim, ela passou pano, sim. Tanto que depois, olha quanta coisa veio da Haluka aí que foi jogado na mesa e ela também não se pronunciou. No vídeo do Jean, inclusive ela comentou no meu vídeo, ela pediu pra eu ouvir novamente o vídeo e eu vi novamente o vídeo. Continuo com a minha opinião, que ela passou pano, sim. Tanto que todo mundo... Então, nós vamos concordar em discordar, tá? Porque se você... Eu sinto muito, se você não entendeu que o cara foi deliberado atrás do Haluka, para expor uma conversa que ele prometeu que não ia expor, que ele pegou a conversa fora de contexto, jogou no grupo do Paulo Matias, tá? E você quiser colocar isso, coitado do Jean, ou, mas o Haluka tem um monte de coisa. Mas eu não tô falando com ele. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que no caso da Yasmin, ela passou pano sim, gente. Os vídeos dela explicam que ela não dá mas você queria que ela retomasse aquilo que já foi falado. Ela ainda pega e cita. Se vocês querem mais detalhes de todas as más feituras do Haluka, tem vários vídeos falando. Agora, o ponto dela. Bom, você é amiga da Thaís, e você tá trazendo a discussão da Thaís aqui, não é pertinente, entendeu? Vocês estavam falando dela até agora há pouco. Vocês estavam falando dela até agora há pouco. Então... Não, para ser mais exato... Deixa eu complementar, por favor, Mabel. Eu comentei que a única pessoa que não tinha culpa nessa história toda era o namorado dela. Porque mas... da internet. Foi isso que a gente então, mas... Você tocou no nome da Thaís, entendeu? Aí Desculpa, eu tava ouvindo aqui, vocês falaram também. Eu vou só retomar uma coisa. Vocês não sabem de toda a história. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui se quem está errado ou não nessa parte do Terry e da Thaís, porque até isso, aí se um dia ela quiser contar, ela conta, tá? Mas não é bem isso daí que vocês estão falando. E agora sim, se for para falar de ódio, de hate, ela também recebeu, e ainda porque ela foi atrás do cara que deveria defendê-la, que deveria zelar pela imagem dele, e o que ele fez foi usá-la para poder se promover. Então essa é a minha raiva dele. Então, deixa eu me passar. Só um pouquinho, gente. Deixa só. Eu falei sobre isso nos meus vídeos, eu gostaria de conversar com ela. Mas em nenhum momento ela também reclamou. Puta merda. Mas em nenhum momento também a Thaís reclamou pro Yanni, né? Tanto que ela participou do dossiê. Em nenhum momento ela não participou, ela não tá mais com o Yanni. Ela não fala mais com o Yanni. O Yanni vive falando. Tudo bem, agora ela não tá mais, mas ela tinha participado do dossiê, não me pareceu incomodada.
Você também não sabe. Eu tenho informação de que teve uma treta aí, mas eu também não posso abrir. Não, mas aí você concorda? Pode falar, Bianquinha. É que deve ter cortado aqui. Repete aí, Bianquinha. Assim, ó, o que eu tô dizendo é o seguinte. Você fala que tem informações privilegiadas, mas o resto das pessoas não tem essas informações. Então a gente tem o nosso ponto de vista de acordo com o que foi público, entende? Aí você pegar e julgar a gente dessa forma é muito complicado. Mas eu julgo também por aquilo que está público. Por exemplo, vocês todos desmerecem a Yasmin quando ela mostrou outros pontos de vista. Calma, vocês todos não. Se você quiser, eu posso citar todas as coisas do porquê que ela passou pano pro Raluca. Assim, por favor, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou até ler uma coisa muito boa que pusendo aqui. Toda a fase inicial, a primeira temporada da treta do Raluca, foi inteiramente uma treta de ataque contra a defesa. O ponto do lado pró-Raluquista era apenas o ponto de que o Raluca estava certo de expor o Jean, porque ele era um babaca, tóxico, um canalha, um assediador. Entre linhas. O ponto Quem falou isso? Só uma pergunta. Quem falou isso? Foi um comentário muito bom do meu YouTube. Eu concordei, eu tô trazendo a público. Ah, tá. Tudo bem. Mas isso é a leitura dele, não quer dizer a verdade. É uma interpretação que ele teve, você me desculpa, tá errônea isso. Mas assim, você não acha que 90% das pessoas falaram que a Yasmin passou pano pra Raluca? Essas 90% das pessoas ou interpretaram errado, ou a Yasmin não conseguiu se explicar, né? Pode até ser, mas eu também posso dar outra opção aqui. Tem muita gente que foi muito manipulada por coisas que foi assim, você foi alimentada sempre com a mesma informação, macetando. Chega uma hora que você acaba mesmo acreditando que as mentiras se tornam verdades. Mas aí nessa história todo mundo mentiu, não tem uma pessoa que fala a verdade. Sim. Tá todo mundo mentindo. E você tá comprando o lado de uma briga que você diz que você sabe as internas e a gente não sabe. Então tu tá meio que se passando por uma louca pra gente. É isso que dá a entender. Tudo bem, você pode me achar uma louca. Você, por exemplo, Georgia, eu nunca falei com você. Você nunca conversou com a Thaís, por exemplo. Eu também nunca falei com você. Então, mas você me bloqueou, eu nem sei. Por favor. Não, vamos lá. Calma, por favor. Eu nunca falei com você. Deixa ela falar. Eu nunca falei com você, você me bloqueou. Eu vi uns posts seus, você ofendendo a Thaís. Assim, pelo que eu tô entendendo aqui, ninguém conhece a menina. Só o pessoal ficou com raiva porque ela traiu o namorado, sendo que era um problema dela com o namorado dela e que o Yanni fez o favor de expor isso. Aí todo mundo acha que ela, tipo, sei lá, mas ela concordou em aparecer no vídeo. Ela fez isso não foi vontade. Ela botou a cara dela, botou a público isso. Eu acho que ela também não tinha... Olha, eu não sei se vocês lembram de toda a treta lá desde o começo. Mas, assim, ela já tinha feito 2 declarações porque o Jean já estava espalhando conversa e já estava colocando coisa na live. Ela uma vez... fazendo isso porque pessoas estavam incitando ele a fazer. Não, Jorge. Não. Tá errado isso aí, porque ele tem exposto conversa desde janeiro. Ele tem exposto conversa, para você ter uma ideia, isso tá até no vídeo da Yasmin, tá? A mensagem do... Posso terminar? Pro Raluca. Tá, mas aí, no caso, não seria, tipo, expor ao público pra gente. Seria algo mais privado, não é? Pô, mas espera lá, você tem TikTok... Independente de qualquer coisa, é uma exposição de conversa privada. Isso tá, aí mas não é isso crime. que eu quis entrar. Eu falo assim, público de muitas pessoas. Eles posso... Não, vamos lá. Posso falar? Eu só quero entender, só quero que tu me explique isso. Só isso. Então, eu vou explicar. Você tem TikToks do Jean, e que ele fala que ele conhece o Raluca e que ele é fã do conteúdo do Raluca. Qual que era o conteúdo do Raluca que o Raluca era famoso? O conteúdo do Raluca pelo qual ele era... Não do TikTok, mas era de exposed, né? Depende, porque olha só, se ele consumia do TikTok, era outro conteúdo diferente do YouTube. Isso aí é uma outra situação. A gente não vai saber. A gente não vai saber. Calma. A gente não vai ter saber da cabeça dela se ele consumiu pelo TikTok e pelo YouTube. Agora pode falar. Eu vou também dar outra fonte também, vocês podem pesquisar naquele podcast onde o Jean, o Putones e o Stott foram. O Jean mesmo fala que se tivesse mudado a voz, tivesse tirado o sarro dele, ele não ia se incomodar, que ele até achava que esse tipo de conteúdo era legal. Então, ele conhecia o Raluca, conhecia o conteúdo, foi lá e quebrou uma promessa que ele já tinha feito para a Thaís e que não era mais mencionar esse caso. Foi lá e mencionou. Raluca pegou e fez as edições dele e tudo mais. Ele estava... eu não posso saber a mente do Jean, mas o que eu posso inferir com base no que ele fez nessas declarações dele, é que ele fez isso de caso pensado, esperando que o Raluca fosse expor isso, porque era do feitio do Raluca. Isso é um ponto. Já tinha lá o grupo do Paulo Matias. Esse grupo do Paulo Matias, o Jean foi lá e quis mostrar que ele era o comedor da casada. Foi errado. Mostrou conversas. Beleza, concordo. Mostrou conversas, tá?
Tanto que o Ramsés, ele postou um vídeo no dia 5 de abril. A mensagem do Yanni no grupo, e que depois ele entra lá, ou já usa isso como desculpa para falar, não, eu não te expus, quem te expôs foi o Yanni, é mentira. Ele já estava expondo isso. E assim, quando essa treta toda começou, eu era uma pessoa que eu era ameaçada todo santo dia, porque eu era uma pessoa que eu achava que o Yanni estava por um ideal, que ele estava fazendo a coisa certa, e eu, inocentemente, eu reconheço isso, que eu estava muito errada, eu achava que o cara estava montado nas evidências para ele poder falar com todas as letras que o Jean era as coisas que ele estava acusando. Aí, veio o cara agora, né, porque ele ficou muito ferrado, ele teve um ranca-rabo com a empresa, isso não é segredo, tá? Inclusive, naquela call que teve o Yanni e o Jean, o Yanni assume para o Jean que ele fez as coisas à revelia do sócio, ele não avisou o sócio, e eu tenho informação de que ele faz esse tipo de coisa, ele toma as decisões e não informa as pessoas, e quando ele pega, informa, ele vai lá, usa aquela conversinha. Bianquinha, deixa eu te falar uma coisa. Opa, tô aqui. Você, eu peço desculpas novamente pela forma que eu falei com você. Você que você me chamou de vagabunda no Twitter? Porque eu vi que você postou um vídeo meu e falou assim, nossa, você é uma vagabunda. Eu não achei muito legal, né? Mas você chama os outros também de vagabunda, você concorda eu chamei comigo? de vagabunda? Eu gostaria muito de saber quando eu falei isso e que momento, porque eu nunca falei essa palavra em nenhum momento de nenhuma live. Então tá, você não usa a palavra, mas você dá dizer isso, por exemplo, da Thaís por uma coisa que ela teve um problema com o namorado dela. Você acha isso legal? Você acha legal incentivar esse tipo de hate numa pessoa que tipo, eu não tem falei, mais... Eu não falei com essa palavra, mas eu falei que sim, é muito complicado quando você é infiel com seu namorado, né? Pô, desculpa se eu acho isso. Não, você pode achar o que você quiser, mas assim, para que você vai ficar insistindo, falando mal da caráter da pessoa? Você, inclusive, tá até inclusive no vídeo da Yasmin, né? Que a menina era a pior pessoa do mundo. Você colocou isso na live hoje, que ela era a pior pessoa do mundo, que ela é igual esse esgoto todo de que pessoal que manipulou conversas, do pessoal que mentiu. A Bianca nunca fez isso, me desculpa. Eu nunca falei isso. Tu tá pirando o cabelo. Que eu falei sobre a Bianca nunca fez isso. Mano, a Thaís, eu nunca vi ela fazer isso. Cara, da Thaís eu falei realmente que ela ser infiel é complicado, porque é o que eu penso. Pô, mas desculpa. Todo mundo sabe disso, isso daí não é tabu pra ninguém. É escroto você meter não vou romantizar uma pessoa que trai, independente se é mulher ou não. Mas eu não tô romantizando a pessoa. Eu tô colocando o seguinte, vocês colocam a pessoa no mesmo balaio, vocês colocam ela no mesmo hate. Mami, a gente não colocou isso. Eu acho que você interpretou de uma maneira errada, de verdade. Mami, me desculpa, mas existem alguns pontos aqui que tem que ser levados em consideração. Primeiro, você falou sobre esse lance de como as pessoas estavam tratando, como as pessoas estavam julgando tanto a Thaís, quanto o Jean, quanto o Yanni, e entre muitas coisas. Primeiro, tem que se ver que essa treta, assim como qualquer outra, tem 3 pontos de vista. Tem o ponto de vista jurídico, tem o ponto de vista social e tem um ponto de vista psicológico. A gente, quando estava falando sobre o GAL, nós estávamos falando sobre o ponto de vista psicológico, assim como a gente já falou sobre o ponto jurídico durante todo esse tempo, e na questão da Thaís, é um ponto de vista moral que se diz. A Thaís, de fato, é uma pessoa que, assim como o Terry, é vítima nessa situação. Eles foram literalmente dragados para dentro de uma treta, cujo qual, teoricamente, não tinha nada a ver com eles. Agora, do ponto de vista moral, se você for parar para avaliar os conceitos, a opinião da sociedade como um todo em relação às atitudes da Thaís, você sabe que a grande maioria da sociedade é terminantemente contra infidelidade em relacionamentos, assim como a Bianquinha tá passando. Então, são opiniões. Isso aí não é um julgamento propriamente dito. Isso é uma opinião da sociedade. Esse tipo de julgamento ainda... Você, Bianquinha, uma pessoa de influência, que você faz uma live, você faz números maravilhosos. 6 mil, 10 mil dentro de uma live. O que as pessoas... E tem muita gente que admira você. Tem muita gente que escuta você. Eu era totalmente contra você. Eu comecei a colaborar com as suas lives. Você fala que eu tô te comprando. Eu não tô te comprando. Eu não preciso te comprar. O único motivo pelo qual eu te dava donate era simplesmente para você ler e eu poder passar um contraponto daquilo que você estava falando. Eu não falei que você me comprou, mesmo porque eu lia o seu donate como qualquer outra pessoa que me doou 5, 10, 100, 200. Ótimo. Então, isso aqui tá esclarecido.
Sim. O que eu não acho legal é você, tipo, ficar nesse negócio, porque ela traiu o namorado, porque ela não presta, porque não sei o quê. Calma, mano, ninguém tá falando mais da Thaís. Eu não falo mais da Thaís já faz um tempo. Tanto é que quando você falou que era pra tirar ela do... Lembra que você mandou um donate? Falou assim, Mandei. Tira ela do quadro. Eu falei, realmente, essa temporada não tem mais ela, não faz sentido. Não tem, ela não quer mais, ela não quer mais. Mas, homem, você trouxe esse assunto à tona, tá ligado? Tipo, que não tem necessidade. É como o Maverick estava falando. A gente menciona alguns pontos, tá? A gente mencionou, a gente nem tinha tocado no nome da Thaís, e a gente não passou pano pro Yanni, a gente não passou pano pro Jean, até porque eles tiveram atitudes deploráveis também. Todo mundo teve uma atitude deplorável. É isso. Sim. Assim, eu entendi o ponto de você querer defender a sua amiga, mas não cabe, porque a gente não tava falando dela, a gente não tava trazendo... Bom, vocês estavam mencionando, eu estava aqui ouvindo, eu ouvi o nome dela. Se vocês, então, assim... Eu devo ter mencionado, mas, tipo, eu só mencionei. Mas não foi falado de relembrar do que aconteceu, entendeu? A gente tava falando de outros assuntos. Aí vamos sobre a Thaís é o fato dela ser a namorada do Terry. Nós estávamos falando sobre o namorado da Thaís e sobre o conteúdo. Eu mesmo mencionei sobre o conteúdo do namorado da Thaís no TikTok e que tudo que acontece agora na rede social dele é relembrarem como ele foi traído pela ex-namorada dele. Mas assim, tipo... É uma realidade que acontece no TikTok dele, mas ninguém tá mencionando sequer julgando a Thaís. Eu sou a pessoa mais contra esse tipo de postura. É o que eu sempre falo. Gente, isso tomou uma proporção inimaginável. Desde quando uma garota que tá tendo uma relação infiel, ou seja o que for, que tá traindo o namorado dela, dando beijinhos no elevador, no outro cara, dando beijinhos, no máximo, ela não passou disso, ela e o Jean falam. Então, uma relação, beijos, virarem um assunto de nível nacional. Isso aí virou a falação do momento, e é uma coisa totalmente descomunal, gente. Quantas garotas estão aí dando beijos? Eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar isso, não é porque, me perdoe, mas ela beijar, isso é traição do mesmo jeito. Eu não vou discutir. Bianca diz, desculpa, Bianca, eu não estou falando em momento algum que eu seja sequer a favor. Eu realmente é traição, sim. O ponto é que eu só estou comparando a proporção. Isso escalonou para um nível absurdo. Por que tomou a proporção que tomou? Por que tomou a proporção que tomou? Por causa da Raluca. Exato, então o ponto da Thaís eu concordo que a culpa é totalmente descomunal. Mano, uma coisa que eu concordo 100% com a Mami é assim, a Raluca, ela expôs tudo isso, foi culpa dela. Foi mais culpa ainda do Yanni também, de querer trazer a público, mas eu discordo que assim, nossa, ela não quis expor isso nem nada. Porque como eu falei, ela foi, pelo menos foi o que trouxe, você falou que tem informações sigilosas que não pode compartilhar com a gente. Mas ela foi, de cara limpa, fazer o vídeo. Ela e o Terry fizeram um vídeo. Então vamos lá. Eu não vou entrar muito em detalhes como eu sei do que eu vou falar agora. Tá? Gente, só um minutinho, um minuto, por favor. A gente está desfocando um pouco do tema. E outra coisa, com relação à traição, eu, sinceramente, na minha humilde opinião, eu sei que eu sou um microplástico no oceano que é a internet. E não faço relevância nenhuma perto de muita gente que tá aqui. Por que a gente tem que discutir se é ou não traição? Isso é um acordo entre o casal. Se eles se resolveram, isso não é um problema meu. Aliás, eu não conhecia o Terry, não conhecia... Desculpa, eu até esqueci o nome da menina. Eu nem acompanho, nem tenho TikTok, pra vocês terem ideia. Tá lá, ele existe, mas eu não uso. Então, eu acho que eu entendi o Maverick, ele ter pontuado, porque a gente tava pontuando uma questão, mas a gente não tava hateando, a ideia não era hatear a Thaís, não era hatear o Terry, até porque eu acho que em algum momento dessa treta, pelo menos na minha visão, tá? Não precisa ser a visão de todo mundo, eu vi que ela escalou de uma forma que ultrapassou qualquer senso de realidade, e eles acabaram se tornando vítima, porque eles não conseguem nem trabalhar direito. Sim, é exatamente o meu ponto de vista, tá? Não tô falando que tem gente certa e gente errada. Esse é o meu ponto de vista, e eu acho que seria interessante a gente começar a levantar a mãozinha pra falar, porque aí a gente dá voz pra todo mundo, senão vira meio que só um debate entre 2, 3 pessoas, se vocês não se importarem. Por favor, Isa, dá o seu comentário, por favor, você já estava esperando. Eu vou falar brevemente, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Vendo vocês. Só voltando só um pouquinho, suavemente comentando. Eu tenho um ponto de vista um pouco parecido com a Mon, no sentido de que eu já assisti o vídeo, obviamente eu enviesado porque eu sou inscrito do canal, mas eu não tô dizendo que vocês estão errados, é só uma opinião minha. Que basicamente ela só focou no Jean, porque tava todo mundo focando na Luca. Eu não vi como passar pano, mas eu entendi que vocês viram assim. Ok? Beleza. Tchau. Beleza. Bianca, deixa eu complementar, por favor, aí você já fala, tá bom? Assim, cara, estamos falando a respeito da Bianca e a menina que, se não me engano, a Sakura Ikari comentou, mas é por que é pertinente falar se é traição ou não? Vamos lá. Primeiro, realmente, quem expôs isso daí foi a Raluca, e depois o Yanni complementou, mas ninguém pegou a Thaís pelo pescoço e obrigou ela a gravar aquele vídeo. Ela falou, sentou e falou, eu traí meu namorado porque ela quis. Ninguém pegou ela pelo pescoço, amarrou, botou uma arma na cabeça dela. Ela fez aquilo porque ela sentiu vontade. Então, por que as pessoas... Deixa eu terminar meu raciocínio e a gente complementa? Então por que estão falando? Porque ela tomou a decisão de ir lá, ela poderia deixar a história morrer, e como nós temos ainda um resquício de liberdade de expressão, as pessoas podem dar a opinião dela sobre o caso. Se é traição ou não. Cara, ninguém vai definir o que é traição ou não, mas as pessoas têm suas próprias, como posso dizer, tem seus próprios valores e tudo mais. Não é só uma questão meramente de duas pessoas a partir do momento que externam isso daí a público. Então, obviamente, todo mundo pode falar, entendeu? Por que estão falando? Esse é o motivo, entendeu? Então, eu vou complementar aqui. Informações que eu tenho é que, assim, ela foi falar, e vocês lembram da treta desde o começo,
chegou num nível que o pessoal já tava falando, porque é isso, é aquilo. E aí a pessoa que já tinha dado 2 declarações, e ela já tinha dado 2 declarações, uma no Twitter e outra no Instagram, foi e gravou o vídeo. Eu recebi informações na época de que ela não queria ter gravado, que ela não queria. Tanto que esse vídeo, o episódio 3, teve atraso. Agora, a pessoa, eu assim, vou falar aqui a minha opinião para ficar safe, tá? A minha opinião, conhecendo como é o padrão do senhor Yanni. Que tá na cal, inclusive. É que assim. Inclusive, podem subir. Ele vai escutar o que tu vai falar. Ele tá aí. Fala pra ele agora. Então, Mas a minha se tu opinião. quiser, Calma, se tu gente, deixa ela quiser complementar, falar, deixa pede ela aí pra complementar. que o host vai te subir. Isso. A minha opinião é a seguinte, é que ele pegou e fez, né, a cabeça para ela poder se declarar. Agora, imagina, eu fico imaginando assim, a pessoa foi lá, confiou. Mas no dossiê ela mesma diz que ela foi falar no dossiê porque seria o único momento que dariam voz a ela. Como que foi forçado? Exatamente. Eu não falei que foi forçado, eu falei que foi convencida. Tá. Mas se ela foi convencida ou não, ela se expôs. Naquele momento que ela pega e fala, olha, gente, eu fiz isso e isso. A público, você tá querendo que as pessoas comentem. Você tá mostrando isso pro público. E cada público vai dar uma opinião sobre aquilo que você disse. Então, assim, é muito complicado falar, mas não falem mais dela, sendo que ela foi a público. Se foi convencida ou não, ela foi a público. E ela falou e expôs esse caso. E aí as pessoas, elas vão julgar o relacionamento Vão julgar. Então, julgar é uma coisa. Agora ficar 5 meses depois, hateando a menina, falando coisa da menina. Mas ninguém mais sabe. Ninguém mais tá Ninguém mais falando sabe. isso, mami. Eu, pelo menos, eu nem falo mais dessa menina. Você pediu pra eu tirar ela do meu negócio? Eu tirei. Eu falei, eu vou tirar porque ela nem é dessa temporada. Agora, as outras pessoas, infelizmente a internet é foda, ela é uma pessoa pública. Quando você é uma pessoa pública, as pessoas vão falar merda de você. Eu tenho gente que fala merda de mim todo dia. Ela trabalha com isso. Então é muito difícil você falar assim, olha, não fale mais mal dessa pessoa. Você não consegue controlar os outros, sabe? Aliás, Pode falar, gente, só um instante. Gente, um por vez, gente. Calma, tá todo mundo calmo? A gente pode prosseguir? Tem que levantar a mão pra falar, gente, senão vira uma bagunça. Vamos com calma. Yanni, a gente já vai dar a palavra pra você. Deixa a Jordânia complementar, porque ela tava pedindo pra falar, e você fala, tá bom? Vamos lá, pessoal. A Momô caiu aqui pra mim, gente. Ela caiu. Deve ter caído. Ela deve ter mal interpretado o silêncio, que foi. Eu acho que não. Eu tô rezando pra não ser isso. Só explicando, tá? Pra falar, eu até dei essa sugestão, quem chegou agora, levanta a mãozinha, que aí por ordem da mãozinha levantada, a gente vai botar as pessoas pra falar. Eu nem sou co-host, mas enfim, eu tô dando pitaco aí. Você tá certa. Gente, eu tô querendo deixar claro. Não, rapidinho, a Sakura tá certa. O problema da mãozinha é que, assim, quem tá no PC não tem a mãozinha. Porque essa porcaria de Spaces é bugado no PC. Entendeu? Tá. Então, tipo. Esse é o meu caso, por exemplo. É o meu caso também. Bom, pessoal, vocês E avisam no outra. chat qualquer coisa, tá? E outra, gente, tá ficando meio chato. Se continuar sempre tendo isso, de toda vez que a gente tenta falar, pô, eu, o Nuno, o Alex, o pessoal que é co-host aqui, tudo bem, a gente tem horas que a gente tem que cortar pra dar sequência no assunto, pra conseguir guiar um pouco o assunto, pra não ficar girando em cima da mesma coisa. Agora, eu peço realmente pro pessoal, o resto do pessoal, tomar cuidado na hora de tentar cortar e entrar todo mundo no assunto, que se ficar assim, a gente vai ter que começar a reduzir a quantidade de oradores que a gente tem aqui e deixar só o pessoal que tá sendo centro da conversa que tá acontecendo, tá bom? Então, mais uma vez, desculpa se eu tô parecendo ser chato, mas a gente tem que tentar manter isso aqui sob controle de uma forma, entre aspas, civilizada até onde dá pra ser. Cara chato, mas enfim, tá certo, Mário. Não ferra. Me tira uma dúvida. Ela já saiu da cal? Ela só esperou eu entrar pra ela sair? Ela caiu. Aparentemente ela caiu, Yanni. Entendi. Poxa, gente, assim, a pessoa quem ela adora citar e puxar o saco há um bom tempo já, né? Já deixou claro que não queria ser envolvida mais, que queriam que evitassem que o nome fosse ainda envolvido nessa treta inteira. Mas essa menina, ela incessantemente, se ela fosse tão próxima assim, eu não acredito que ela estaria falando um monte de merda e enchendo o saco, apurrinhando não só a mim, como diversos outros criadores de conteúdo, querendo colocar o nome dessa pessoa novamente nessa briga. Então não é de agora que ela tá fazendo isso. Isso já acontece há algumas semanas. E aí a minha única pergunta pra essa digníssima é se ela, como defensora dessa pessoa, a pessoa tem noção de que ela tá fazendo de tudo que é possível pra colocar o nome dessa minha ex-agenciada novamente nessa treta. Porque ela fala como se ela realmente representasse ela. Mas conhecendo a minha ex-agenciada, depois de 2 anos de trabalho com ela, eu acho muito difícil que ela tenha um aval desse tipo. Então eu acho bem complicado ela vir aqui, ficar bostejando, falando um monte de merda. Eu abri live hoje só pra ela entrar, pra vir conversar comigo. Ela continuou falando bosta. Eu fiquei bem curioso, eu tava terminando a live de hoje, me falaram que ela veio falar um monte de besteira aqui, mas ela tá fazendo acusações muito complicadas, entendeu? Ela tá falando coisas ao vento, não provou porra nenhuma, e até o momento só tá enchendo o saco. Inclusive, eu ia perguntar pra ela quais são esses criadores de conteúdo que ainda estão falando da Thaís, porque pelos que eu acompanho, ninguém mais tá falando. Exato, eu não falo mais da. Eu gostaria só de falar assim, eu não falo mais da Thaís há muito tempo. Eu não entendi por que ela ainda bota. Ela fala da Thaís. E lembra da Thaís. Assim, desculpa, gente, mas eu nem lembrava mais da Thaís. Tem gente nova aí que, pô, sei lá, ela fala da Rebeca, fala, pô, realmente tenho falado bastante. Agora da Thaís, mano. E assim, é como eu disse, a Thaís, mesmo que ela veio a público, ela é uma pessoa pública, ela veio a público e ela expôs ainda. Se ela fala assim, não quero falar sobre isso, tchau, beleza. Mas, mano, é uma pessoa pública, é difícil controlar o que as outras pessoas vão falar de você, ainda mais quando você vai na internet de cara limpa e fala num vídeo. Eu traí sim meu namorado, mas, pô. Difícil, gente. Existe o julgamento das pessoas. Se é certo ou não, cabe a cada um que vai julgar porque vai julgar. Porque foi exposto, foi no vídeo, entendeu? Então, as pessoas vão lá pra ver e julgar. Um problema que eu vejo disso é porque a gente não tinha mencionado a Thaís, e eu acho que é meio problemático trazer ela. E querendo
querendo ou não, teve uma pressão muito grande em cima dela também, e eu achei que foi totalmente desnecessário trazer. Eu acreditei até que a Mami ia trazer outro questionamento, até perguntei se ela era fã do Haluca ou não, mas aí ela explicou, e aí ela deixou bem claro que, na verdade, ela é fã da Thaís, mas esse é o problema, a Thaís já tá É fora uma da situação. puxa-saco que tá apurrinhando a Thaís deve estar querendo dar um tiro na cabeça dessa menina pelas merdas que ela tá falando, e ela continua bostejando. A Thaís, se tem uma coisa que eu conheço da Thaís, é que a Thaís quer estar longe dessa história. E essa animal, ela vem aqui e ela fica enchendo o saco. Alguém sobe o Thales. Ela que tá relembrando, gente. Eu nem lembrava da Thaís, ela aceita Pois todo é. dia. E eu queria fazer uma pergunta pra Ela voltou. Não, deixa eu antes fazer minha pergunta, Momô. Tu pode me citar quais são os criadores de conteúdo que ainda estão falando da Thaís, porque pelos que eu acompanho não tem? Mami, tá o microfone tá mutado. Perdão. Qual é o nome dela? Vocês não acharam ainda coisa falando dela? Pode pôr. E alguém ainda recebe. Cita. É que assim, tu Mas ela recebe de quem, Mami? Ela recebe de pessoas aleatórias ou ela recebe de influenciadores, criadores de conteúdo? Você falou que criador de conteúdo falou dela. Eu confesso, a gente até falou que você mandou um donate, eu corrigi. Eu coloquei ela naquela live que eu fiz, eu coloquei ela no meu overlay. Nem falei dela, mas coloquei. E corrigi, porque você falou e eu achei interessante. Eu falei, pô, não faz sentido mesmo ela tá aqui, só que nem é mais sobre ela. Sim. Não citei mais ela. Não sei se alguém citou, mas eu não citei. Então, se você coloca o nome dela lá no YouTube, por exemplo, tem um monte de gente falando da moral dela, né? Então, tipo, isso são Você tem vídeos noção que você falou do nome dela hoje numa live pra 8.000 pessoas? Ela tem noção que você, como fã, tá fazendo isso com ela? Você pediu pra ela isso? Queridinha, deixa eu te falar uma Eu coisa. não sou seu amigo e não sou seu querido. Começa por aí. Ah, que bom. Então você também não é meu. Eu tô sendo sarcástica com você. Você quer se dirigir comigo, você fala é Iane, não é amigo, não é querido, tá bom? Ai, nossa. Então assim, começa você, não me chamando de fã. Começa você, não me chamando de qualquer coisa que você gosta de chamar, porque o seu probleminha é que você não me enrola. Você mentiu, tá bom? Você... Sobre o que eu menti. Fala pra nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos que o microfone é teu. Momô, deixa eu te Você fazer uma sabe que você mentiu. Calma, gente, não precisa brigar não, gente. Não, caralho, fala. Gente, todo mundo em silêncio, a voz é da Alexia. Momô, eu vou. Fala. Vamos. Calma, Iane, calma. A Alexa quer perguntar um troço. Ele tá meio descontroladinho, né? Tipo, você não tem coisa melhor pra fazer? Não tem coisa melhor pra fazer? Deixa a Alexia falar, gente. Calma todo mundo, porra. Momô, olha só. Eu não vi a mentira. Ela falou? Ela falou, eu não escutei, gente? Desculpa. Calma, Ian, deixa a mulher perguntar um negócio. Deixa vou pausar, vamos ver se ela fala. Vai aguentando um pouquinho. Vamos mutar aqui. Momô, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não quer, por exemplo, tu fala que as pessoas ainda estão falando da Thaís, mas não é meio contraditório tu entrar na live da Bianquinha com mais de 7.000 pessoas e tu tocar no assunto? Tu tocar nela? Na verdade, vamos lá, eu não toquei exatamente no nome dela. O negócio todo porque ela quis fazer um expose de meu, porque o senhor Kuriami pegou um print fora de contexto, onde eu faço um comparativo das versões que o Ian me apresenta. Eu acho assim, você pega um print fora de contexto, pós-publicação original do seu vídeo, para fundamentar uma opinião sua, é de lascar. Foi só isso que eu fui chamar ele. Ele não gostou, ficou nervoso, quis me ameaçar de processo, aí depois meteu pra Bianquinha que não ia fazer isso. Que Sobe o Kuriami aí. Eu também acho. Eu também acho. Eu só quero falar uma coisa. Eu só citei você, porque você mandou um donate de R$50 e você falou assim, é bem desonesto, você falou essa palavra, que eu era desonesta. Sim, porque você começou a falar que o vídeo lá era passando pano. Eu só falei que a sua opinião era desonesta. Você não escreveu a minha opinião. Você falou, você falar é ser bem desonesta você falar que a Yasmin passou pano para a Haluca. E aí eu peguei e falei, pô, que isso? Foi isso. Então, já foi. Olha só um fun fact aqui, que eu tô aqui resolvi dar uma pesquisada no YouTube sobre o nome da pessoa e com o nome do Dito Cujo, que é o da Treta Mor, né? Os vídeos citando ela são pelo menos de 3 meses atrás. Não existe nenhum vídeo recente aqui, pelo que eu tô olhando, e eu tô fazendo filtragem para enviados recentes. Então, mas acontece o seguinte, você concorda comigo que mesmo que os vídeos estejam de 3 meses atrás, se ele ainda tá público, tem gente que não conhece, vai lá, ouve aquela opinião, aí isso embasa a pessoa de continuar xingando? Mas isso vale pra todos que estão envolvidos na treta, então. Eu acho, amor, que o que pode acontecer, eu acho que não é pelo vídeo que... Por exemplo, tu tá tocando de novo no assunto da Thaís, tu puxou o assunto na live da Bianquinha. Eu acho que isso traz ela de volta pro foco do hate, se é que ela vai ter Exato. Gente, eu tenho uma sugestão. A culpa é sua se a gente tá falando da Thaís agora, ninguém lembrava dela. Eu tenho uma sugestão. A Paula, já que ama muito a Thaís, ela pode ajudar a Thaís com a questão dos valores advocatícios, pra Thaís poder fazer strike em todos os vídeos que citam o nome dela, e pra Paula conseguir colaborar com ela de alguma maneira. Assim, ela consegue dormir à noite e tranquila por ela estar fazendo um bem pra Thaís, porque eu acho que ela precisa ajudar a Thaís, entendeu? Ela falou que ela não citou a Thaís hoje, mas no donate, eu só fiz o donate também pra Bianquinha, porque no donate ela cita o nome da Thaís. Ou você esqueceu? Yani,
Yani, para de cinismo, para de demagogia, tá bom? Não fica bem. Não fica bem pra você. Ajuda ela, porra. Não fica bem pra você fazer esse tipo de comentário, tá bom? Ô, meu bem, não fica bem pra você. Gente, calma, olha, eu acho assim, eu acho... A Thaís deve dar risada de uma pessoa como você que fica enchendo o saco e ainda tem a coragem. Risada não, né? Ela deve querer esfolar você viva. Porque se fosse a lugar dela, uma pessoa que não quer estar sendo inserida nessa treta, uma pessoa que tava num spin-off no final das contas, sendo colocada no meio da temporada final dessa desgraça que tá acontecendo, cara, você é muito tapada, mano. É verdade, você tá falando de você também? Você tá falando de você também, Yane? Eu tô esperando, ó. Não, meu amor, não. Vê se você fala mentira, tá bom? Fala a mentira que eu fiz, eu vou dar um espaço pra você. Pega o microfone. Então, eu acho o seguinte, o dia que você se tornar uma pessoa, ponderada, equilibrada, coisa que você não foi nessa treta toda, e é por isso que você está nessa encrenca toda que você tá, aí a gente conversa. Enquanto isso, eu não vou dar palco pra maluco, que é você. Então, eu agradeço o espaço, eu não vou... Eu agradeço. A gente vai dar espaço pra você falar. Eu agradeço o espaço, eu agradeço todo mundo que me ouviu. Eu não tenho que dar palco pra maluco, ou seja, você, tá bom? Uma boa noite pra você, dorme com os anjos. Gente, peraí.